E no nosso quadro Mundo do Trabalho, hoje nós queremos falar com Mônica Hauck. Mas antes de falar com Mônica Hauck sobre o assunto, deixa eu cumprimentá-la. Mônica, tudo bem com você? Tudo bom, bom dia. Muito bem, bom tê-la conosco, viu? Antes da gente entrar no assunto hoje, nós vamos assistir um vídeo e depois a gente volta comentando sobre o tema de hoje, que você vai gostar com certeza, onde nós vamos falar sobre como surgem as ideias. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Muito interessante esse vídeo, Mônica. Obrigado por compartilhar com a gente algo tão criativo assim. Muito legal, né? Muito legal. Eu já queria começar te perguntando, né? Nós estamos deixando de ser mais criativos ou não? A gente está se ocupando com tanta coisa que a gente não está tendo tempo a ser criativo, porque as ideias, elas existem. Existe. Eu acho que não. Eu acho que a criatividade, ela
agora nós temos novos espaços. Como nós vimos no vídeo, é muito importante a gente ter essa conexão entre pessoas. Se nós pensarmos que a conexão favorece a ideia, então nós estamos ficando mais criativos. Mas está acontecendo uma coisa que é muito interessante, porque o mundo era grande, agora o mundo ficou pequeno por causa da internet. Globalizou. Então é muito comum eu falar assim, nossa, eu tenho uma grande ideia, a ideia é super original. E depois descobri que 1 ano atrás, alguém lá na China pensou a mesma coisa e muitas vezes já executou a minha grande ideia original. Então, nesse sentido, a gente está descobrindo que a originalidade, ela nem sempre existe com tanta facilidade, porque as pessoas, elas podem pensar da mesma forma e existem pessoas pensando o tempo todo no mundo inteiro. Mas é legal observar essa dinâmica, que primeiro, as ideias elas não nascem num estalo, né? O eureka pode demorar 10, 20 anos para realmente acontecer. Bom, a gente tem algumas perguntas que a gente quer colocar para você, Mônica, e a gente vai mostrá-las na tela e aí gostaríamos que você respondesse. A primeira pergunta está aí, como surge uma ideia original? A questão da originalidade nós já falamos, mas eu acho que a ideia ela surge, é igual um filho muitas vezes, ele começa só como uma semente e você vai gerando para que esse filho, né, para que você possa completar a gestação, você precisa se alimentar, você precisa então fazer a sua parte. Eu acho que as ideias têm o mesmo princípio, você tem que se alimentar o tempo todo de novas informações e novas ideias, até que a ideia realmente fique pronta e no ponto de nascer. Agora, o que seria exatamente uma ideia original? Porque eu penso que, às vezes, uma ideia pode ser complementada por uma outra ideia, mas aí alguém pode dizer, não, isso foi plágio, porque houve um melhoramento na ideia. Como é que você definiria realmente o que é uma ideia original? Primeiro que, como nós falamos, é muito difícil alguém ter um pensamento realmente original. A gente pode pensar em original no sentido de origem. Aquele primeiro pensamento, ele deu a origem ou a um produto ou a algum novo serviço e você, depois dessa origem, você vai criando novos produtos e novos serviços, que é o que a gente chama de inovação incremental, que é no sentido de ir melhorando alguma coisa que já existiu antes. Você acha que aquele ditado que tem por aí que diz que no mundo nada se cria, tudo se copia, isso é verdade? Eu acho que em parte sim, porque se você pensar que a ideia ela é criada de vários palpites internos que você tem. Esse vídeo é do Steve Johnson, que é um especialista. Ele ficou anos e anos estudando só isso, de onde vêm as ideias. E ele fala muito de palpite. Então, na verdade, você tem vários palpites dentro da sua mente. E todo mundo tem palpite dentro da sua mente o tempo todo. E muitas vezes a ideia ela nasce do encontro de um palpite com o outro. E é muito comum você precisar de outra pessoa. Então, você pode copiar e melhorar, ou você pode ter tido o mesmo pensamento. Né? Eu acho que a gente não precisa se incomodar tanto com essa questão da cópia. Por exemplo, os asiáticos, né? Vários países asiáticos. Sim. Eles se desenvolveram e eles construíram grandes potências baseadas em cópia, em pegar modelos que já existem e falar assim, não, isso funciona, eu vou fazer com uma adaptação à minha realidade. A China é mestre de fazer isso, né, Mônica? Mas anterior até o Japão também, pensando como nação. O Japão teve um momento que ele estava fechadinho no mundo, só com os samurais, aquela cultura, e ele falou assim, não, precisamos realmente olhar para fora. E ele tem todo o modelo de copiar o que tinha no mundo, adaptar para a sua realidade e depois se tornar uma potência. Bom, já que você falou em pessoas, nós temos uma outra pergunta também que diz respeito às pessoas. A gente coloca na tela agora e a Mônica responde para a gente. Pode mostrar, produção, por favor. Existem pessoas que são mais criativas do que as outras, Mônica? Normalmente, no nosso grupo de amigos, a gente sempre classifica algumas pessoas. Ah, o fulano ele é muito criativo, ele é muito... Então, você tem aquelas pessoas que naturalmente elas gostam de criar e elas gostam o tempo todo de construir ideias. Então, você tem, mas não significa que você também não possa desenvolver. As pessoas que são mais criativas hoje são aquelas que são estimuladas de forma diferente. Quanto mais experiências você vive, quanto mais situações você experimenta, mais a sua tendência é ser criativo. Muito bem. Então temos uma outra pergunta para a Mônica Hauck, que aparece na sua tela agora. Vamos lá.
criatividade pode ser desenvolvida? A pessoa pode pensar assim, eu não sou criativo, mas é possível você colocar essa pessoa numa escola e ensinar criatividade? Olha, eu acho que existe um movimento interno que é da curiosidade. Se você estimular primeiro a sua curiosidade, a criatividade ela vem. Então quer dizer que uma criança curiosa, isso é positivo? Muito positivo e deve ser alimentado. Obviamente, algumas pessoas têm isso de forma mais natural do que outras. Mas você pode estimular e você pode desenvolver sim. Eu acho que o grande gatilho é a curiosidade. O grande exercício é, de onde vem essa almofada? E aí começar a fazer perguntas e ter um olhar de observação que antes você não tinha. Isso pode te ajudar a ser uma pessoa mais criativa. Mônica, que tipo de ambiente que pode matar, anular uma boa ideia ou uma criatividade? Eu acho que aquele ambiente onde você não deixa a pessoa errar. Onde você tem que seguir só um padrão, onde você tem que seguir uma única lógica e onde o erro ele é muito condenado, porque na nossa experimentação durante a nossa vida, errar é importante, porque errar significa você estar experimentando coisas. Então, na área da criatividade, na área da inovação, o erro ele é importante, porque nem sempre você vai criar um produto e vai dar certo, mas você não pode se deixar bater, você tem que ter um ambiente assim, não, essa ideia não deu certo, mas outras ideias virão. A partir desse erro mesmo, dessa experiência que foi negativa. Então, um pai que tem um filho, por exemplo, que comete vários erros na vida, ele pode ter esperança de que ele pode estar criando em casa ali um Einstein da vida, vamos dizer? E no sentido de pensar que esse erro ou esse trabalho, né, que essa criança costuma dar, ela é um material, ela é um produto que, se bem usado, vai ser um grande combustível para um adulto mais criativo, mais curioso e mais inovador. Nós temos mais uma pergunta para a gente fechar o nosso bate-papo com a Mônica e a gente vai conferir na tela agora. Quais dicas que você daria, Mônica, para que as pessoas tenham mais e melhores ideias? Eu acho que criar um ambiente de contemplação, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, começar a observar mais as coisas que não têm um propósito. Hoje em dia a gente é tão na agenda, vou fazer isso, aquilo. Automático, né? Tão automático. Eu acho que tem que ter a hora de fazer as coisas sem propósito, de ter aquele momento de não fazer nada. Aquele ócio, ele é importante. Conectar com outras pessoas, né? Quantos produtos, quantas ideias nascem de uma conversa. É aquela história, às vezes eu tenho meia ideia, você tem meia ideia, mas juntos a gente pode ter uma grande ideia. Como você mostrou nesse vídeo que você trouxe, falou-se muito dos cafés europeus, né? Onde as pessoas se falavam e trocavam ideias. Quer dizer, se a pessoa não... Embora a internet hoje, foi falado também sobre isso, né? Ela aproxima as pessoas, se não soubermos aproveitar, essa aproximação pode não resultar em uma boa ideia, no caso. Isso, é pensar que o que vai fazer a ideia nascer é uma boa conexão com outra pessoa. Você pode fazer isso por um fórum, você pode fazer isso pelo Facebook, se você quiser. Mas o interessante é uma pessoa se conectando com outra pessoa. E a sua ideia, a sua forma de pensar, juntando com a minha forma de pensar, é que vai produzir esse material para as ideias, para a criatividade. Então, o importante é se conectar. Como você vai fazer isso? Nós temos vários meios, mas esse relacionamento ele é muito importante. Maravilha. Mônica, obrigado, viu? O assunto de hoje foi muito interessante. A gente espera você na próxima semana. Se Deus quiser.